e vamos enxergar juntos aqui aquilo que eu estou chamando de os tempos de Deus na vida do profeta. Diz assim a palavra de Deus: ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias o dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. O texto que nós lemos aqui, ele tem ensinos muito preciosos, irmãos, muito preciosos mesmo, e eu gostaria, em nome de Jesus, que esses ensinos alcançassem o seu coração nessa noite. A narrativa do capítulo 17, que nós acabamos de ler, embora sejam poucas palavras na sua Bíblia, é bom que você entenda que esta narrativa toda, até o final do capítulo 17, essa narrativa toda, ela se estende por um período de tempo de aproximadamente 3 anos. Então, parece tudo muito simples quando você lê, mas é bom que você entenda, isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso foi um processo, e um processo de mais ou menos 3 anos nessa narrativa, porque no capítulo 18, no versículo 1, dá uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus diz assim, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Ou seja, 3 anos depois de Elias ir falar com o rei e dizer: olha, a partir de hoje, Deus mandou dizer para você, não vai chover mais. Então essa narrativa do capítulo, ela se passa aproximadamente durante 3 anos na história, tá? Não está funcionando aqui, aconteceu alguma coisa, por favor me ajude. Pode mudar uma vez aí, por favor. Joga para frente, Ileide. Isso, joia. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Vamos olhar para a condição socio-religiosa da época para você entender o que está acontecendo aqui. É importante você entender olhando, porque senão tem coisas que a gente não pega, tá? Nessa altura do campeonato aqui, em 1 Reis capítulo 17, o reino de Israel está dividido. O reino do sul e o reino do norte. Elias, ele é profeta de Deus levantado do nada.
Elias não aparece na história antes disso. De repente ele aparece, Deus chama esse homem e diz para ele: vai assim, fica em tal lugar, faz isso, vai no rei, fala com o rei, faz isso, depois você vai para outro lugar. Enfim, Deus usa ele de uma forma tremenda, espetacular. Mas é bom que você entenda que ali tem em amarelo o reino de Judá, e na parte azul de cima o reino de Israel, para o qual Elias foi levantado, porque Elias vai falar com Acabe. E Acabe é rei da parte norte de Israel nessa altura do campeonato. Então ele está reinando ali naquela parte de cima. Então Elias, ele é levantado para isso. Mas eu quero que você entenda por que Elias é levantado por Deus. A parte norte, o reino norte de Israel, nessa altura do campeonato, eles estão completamente fora do padrão de Deus. O reino do norte, ele está vivendo uma profunda crise. Crise moral, crise social, crise espiritual. Existe uma corrupção muito grande. Existem assassinatos, existe uma idolatria como nunca antes houve na história do povo de Israel, o reino norte. Existia fome, existia miséria. Obrigado, querido. Existia uma fome e uma miséria muito grande no reino norte. Ou seja, nessa parte azul toda, o profeta ele nasce mais ou menos por aqui. A história dele, Tisba ou Tisbé, é por aqui mais ou menos. Deus fala para ele ir para um riacho, perto aqui mais ou menos por aqui, e ficar lá no primeiro momento. Ou seja, ele vai até Acabe. Você nota num primeiro momento que ele vai até Acabe, ele aparece do nada e ele diz um recado de Deus para Acabe. E logo depois do recado, Deus fala para ele: vai para um outro lugar. Então é como se Deus levantasse o profeta e dissesse assim: eu quero que você faça isso agora. E ele vai e fala para o rei: olha, não vai chover mais. Deus vai fechar as janelas dos céus. Deus vai começar a trazer para você, como rei, e para o seu povo, porque o seu povo está sob a sua liderança. Se você é um bom rei diante de Deus, as pessoas vão ser um bom rei, ou vão ser boas pessoas diante de Deus. Se você for um adorador de Deus, as pessoas do seu reino serão adoradores de Deus. Mas como você, Acabe, está vivendo uma vida totalmente dissoluta, Acabe viveu uma vida tão dissoluta, irmãos, que ele conseguiu casar com a filha do reino dos fenícios, ou do rei dos fenícios. Aqui, um pouquinho acima, aqui, ó, já não é mais estado de Israel. Aqui é o estado dos fenícios. Aqui onde Tiro e Sidom são as principais cidades, aqui já não é mais povo de Deus. Mas Acabe, que reinava aqui no reino de Israel, ele toma por mulher a filha de Etbaal, ou seja, a filha do rei dos fenícios. E o que ela faz? Ela traz para dentro do povo de Deus, traz para dentro do culto ao Deus de Israel, ela traz o seu Deus, os seus deuses, os deuses dos fenícios. E aí o que acontece? Acabe é um homem fraco. Jezabel, que é a sua esposa, é uma mulher muito matreira. Jezabel é uma pessoa de palavra. Jezabel é aquela mulher que bota o homem no bolso, literalmente falando. E Jezabel faz a cabeça de Acabe, ao ponto de Acabe também construir aqui, no Reino Norte, em Samaria mais precisamente, um templo para o deus Baal, que era o deus dos cananeus, deus dos fenícios. Um templo e um poste ídolo ali no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Deus não suporta esse tipo de coisa. E aí por isso Deus levanta Elias e fala para Elias: vai lá e dá um recado para o rei de Israel. De Israel. E o recado foi: de hoje em diante não chove mais. Sabe por quê? Dá uma olhadinha. Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17. O que dizia as palavras de Deus para o povo de Israel logo que eles entraram na terra prometida?
Diz a palavra: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Você entendeu? Por que que Deus manda Elias e fala assim: vai lá e diz que aquilo que eu prometi vai acontecer? Deus tinha que levantar um profeta, um homem de Deus, que tinha a palavra de Deus na sua boca, não para falar algo diferente, extraordinário, fora do normal, algo que Deus já havia dito para o povo, que estava na palavra, aquilo que já fora dito por intermédio do deuteronomista a todo o povo de Israel. Ou seja, o profeta, ele não falou nada novo. Ele apenas disse: ó, estou relembrando você de que Deus já havia dito isso. E a partir de hoje, o destino está selado. Você chegou no limite e Deus vai fazer esse negócio. O rei Acabe, ele então leva esse susto, se é que eu posso assim dizer, leva esse susto. E é engraçado que logo depois, Elias não fica dando sopa ali não. Você viu que o texto fala que Deus fala assim... Foi Deus que falou para ele, não foi ele que correu de medo não, irmão. Foi Deus que falou para ele: vai para o riacho e eu vou cuidar de você lá no riacho. E Elias, como teve coragem para ir diante do rei, chegou um momento de Elias fazer a vontade de Deus, porque sabia exatamente o que Deus queria. Então agora eu quero entrar naquilo que eu vou chamar hoje de os tempos de Deus na vida do profeta, porque ele se levanta para fazer a vontade de Deus, e Deus começa a trabalhar com ele. Então vamos olhar nesses 3 anos, alguns tempos que Elias viveu, tá? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu entendo que o primeiro tempo de Deus na vida do profeta foi tempo de coragem, porque teve que ter coragem para dizer aquilo que ele disse. Por mais que fosse palavra do Senhor, já estava escrito que isso ia acontecer, alguém tinha que ir diante do rei. Alguém tinha que dar a cara a tapa e chegar na corte e dizer lá: olha, eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, eu vim aqui em nome do Deus de Israel, e eu vim aqui para dizer isso para você. Era uma afronta contra Acabe, e não era só uma afronta contra Acabe. A inimiga número 1 de Elias, no começo do início profético dele, até o final da sua história, a inimiga número 1 dele foi Jezabel. Porque Jezabel, a partir deste momento que Elias peita o rei, afronta o rei, Jezabel começa a nutrir um ódio, não só por Elias, porque ela já nutria um ódio pelo povo de Deus. É bom que você entenda isso. Ela tem outros deuses, ela vem de outra cultura, ela vem de uma outra história, e ela vem tentando mudar socialmente todas as coisas, e vai fazendo com que o marido produza como rei essa mudança, e ela vai conseguindo, até que entra esse Elias na frente dela. E Elias então, ele tem que ter muita coragem, irmão. Muita coragem para chegar lá e dizer: olha, assim diz o Senhor de Israel, não vai chover mais enquanto eu não mandar. Por isso eu falo que é tempo de coragem, porque teve que ter muita coragem mesmo. Eu vou ler um texto aqui só para ficar claro para você como que era a questão de Acabe e esse casamento com Jezabel. Diz assim, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, olha o que a Bíblia diz, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo.
no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Era um homem que de fato não levou nada a sério o seu Deus. É um homem que trocou, se é que eu posso assim dizer, trocou o seu Deus Todo-Poderoso, jogou a história da nação dele no lixo, quando ele se dobra diante de Baal, quando ele se dobra diante de Acera, que é uma deusa mulher, que é provavelmente um dos deuses que os fenícios tinham na época. Ele joga a história religiosa da família, de todas as famílias fora. E ele vai se curvar, ele vai construir um templo para Baal, ele vai se curvar diante de Baal. E aí eu digo, foi necessário muita coragem de Elias para chegar lá e enfrentar o poder, porque não era só o poder humano, era o poder sobrenatural que estava investido ali naquele momento também. Porque Elias não desafia só um reino, ele desafia o Deus de uma outra nação. É bom que isso fique claro, nas entrelinhas tem que isso está acontecendo. Foi um tratamento de choque que Deus teve que fazer. Olha, já que vocês estão dizendo que, ou vocês como nação, não querem mais me adorar, eu vou colocar em prática aquilo que eu disse que um dia eu disse que isso poderia acontecer. De hoje em diante não chove mais. Tem uma nuance bem interessante nesse pano de fundo aqui, que aos nossos olhos escapa. Baal, ele era o Deus chamado Deus da fertilidade. Acera, que era considerada naquela época a rainha dos céus dos fenícios, era também uma deusa ligada à fertilidade em todas as coisas, porque antigamente tudo era agricultura, e essa questão de fertilidade era uma coisa muito importante. Por isso os deuses eram adorados, consultados, e Baal e Acera, a personalidade deles em questão divina para os fenícios estava ligada à fertilidade. Eles realizavam cultos para esses deuses, para que a terra produzisse mais, para que os rebanhos eles se multiplicassem em maior número. Eles cultuavam esses deuses em função disso. E aí Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele fala assim: então tá, Baal é o Deus da fertilidade, Acera é a rainha dos céus de vocês, e ela também faz com que as coisas melhorem, que produzam mais, essa coisa toda. Acabou a chuva. Vamos ver o que eles fazem. Vamos ver o que Baal vai fazer a partir desse momento. Era uma afronta, irmãos. Deus quis deixar muito claro: olha, essa historinha que vocês estão contando, que existe Deus de fertilidade, que vocês criaram, essa historinha vocês vão ver que ela não é real. Porque a partir de hoje vai parar de chover, e eu quero ver vocês quantas vezes vocês vão ter que fazer cultos aí, e vocês vão ver que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por isso que eu fiz questão de dizer, capítulo 17, 3 anos de história. 3 anos e meio a Bíblia diz que não choveu. A gente aqui, quando a gente fica 60 dias sem chuva, como é que é o negócio aqui para nós? 60 dias. 3 anos e meio dá mais de 1000 dias, irmãos. Bem mais de 1000 dias, sem uma gota. Imagina como que não estava o pasto, imagina como não estavam os animais, imagina como que não ficou as plantações durante esse período de 3 anos e meio. Imagina o contexto socioeconômico de Acabe agora, depois de 3 anos de seca. Imagina a raiva que este rei vai nutrir no coração com aquele Elias que de repente aparece na porta da casa dele, cheio de coragem, é tempo de coragem.
e chega nele e fala assim: a partir de hoje não chove mais. E ele é interessante que no texto fala assim: enquanto eu não falar. Enquanto eu não falar, não chove mais. Ele estava investido de coragem, porque Deus deu essa coragem. Eu fico imaginando que Elias, ele está no começo do ministério dele, né? E no começo do ministério, todo pastor é corajoso. No começo de ministério, todo missionário é corajoso, porque ele vai e ele enfrenta as coisas mesmo. Daí no meio do percurso a coisa começa a dar uma baqueada aqui, sofre um revés lá, mas enfim, ele estava muito corajoso. Ele ouviu a palavra de Deus e ele não teve medo de nada. Ele vai até Acabe, ele desafia Acabe, ele desafia Jezabel, ele desafia os deuses dos fenícios todos no mesmo pacote, dizendo: Deus falou e acabou. Tempo de coragem. Graças ao bom Deus, eu e você sabemos que não choveu até o dia em que Ele falou: vai chover de novo. Agora, vamos falar a verdade, irmãos? Se Deus falasse com você, seja o jeito que fosse, porque eu acho que Deus fala com a gente do jeito que Ele quiser, certo? E Deus falasse para você: ó, manda avisar o prefeito aí, que não vai chover durante 3 anos e meio. Você ia ter coragem de chegar na prefeitura lá e avisar? Você ia ter coragem? Tempo de coragem. Tempo de Deus na vida dele, mas tempo de coragem. Segundo tempo, tempo de dificuldade. Difícil, irmãos, porque o profeta, ele não ficou ileso à seca. É engraçado, né? Deus podia fazer as coisas talvez um pouquinho diferente, mas não fez. Deus falou: não vai chover. E você lembra do mapa ali, né? Você lembra do mapa? Região grande, vasta. Não tem. Deus falou: não vai chover, e não vai chover, meu amigo. Mas Ele fala assim: ó, vai para tal lugar, vai se esconder. Parece que não dá muito para entender esse negócio. Cadê? Mas eu não fui lá com o peito aberto, o Senhor não me protegeu. Mas Deus sabe muito bem que o homem tem poder para fazer o mal, que o homem é livre para fazer o mal. E Deus sabia muito bem que Jezabel, que já havia mandado matar muitos sacerdotes do povo de Deus, Jezabel, que era uma mulher maligna, certamente ia pedir a cabeça desse Elias. É por isso que Deus manda Elias rapidinho. Logo depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se, olha o termo, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Esconda-se. Agora o tempo é de dificuldade, Elias. Tempo de coragem já passou, você já foi lá e já fez aquele pedaço, mas agora o tempo vai ser de dificuldade. Por isso que eu faço questão de dizer, são 3 anos e pouco de história que nós estamos vendo. Não é, o tempo de coragem não foi assim, e o tempo de dificuldade também não foi assim. As coisas demoraram um certo tempo, e talvez o tempo de dificuldade tenha demorado muito mais que o tempo de coragem. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e nós ficamos assim meio tontos, porque a gente lê e fala: nossa, aconteceu isso com ele, por que isso não acontece comigo? Por que demora tanto para Deus agir na minha vida? Por que eu estou passando há 2 anos uma aprovação aqui e o negócio parece que não muda? Eu quero lembrar você que foram 3 anos ou 3 anos e meio essa narrativa toda deste capítulo 17. Nesse momento Deus fala para ele: vai se esconder, meu filho. Vai se esconder, porque eu tenho certeza, eu conheço essa mulher perversa, eu sei o que ela pode fazer. Nem a obediência, irmãos, nem a obediência elimina as aflições na vida do servo de Deus. Você é servo de Deus? Nem a sua obediência a Deus elimina as aflições que você vai viver aqui na terra. Porque isso é uma coisa que a gente não entende. Não entende. A gente fala assim: mas eu estou fazendo tudo certo, está tudo no controle, eu estou sendo fiel com Deus, eu estou sendo uma pessoa boa, eu não tenho feito nada de errado, eu tenho pedido perdão pelos meus pecados. Mas mesmo você sendo totalmente fiel a Deus,
em alguns momentos você ainda vai acabar sofrendo. Vai acabar sofrendo. É natural isso na vida das pessoas. E aí, é até interessante que até essa parte ainda é legal. Por quê? Porque Deus manda os corvos alimentar a Elias. Ele vai para o riacho, então ele tem água, né, para sobreviver. A gente que pensa que não, mas naquela época quem tinha água para viver, quem tinha pão para viver, estava muito bem. Estava muito bem. Não é que nem a gente não, que quando não tem uma ou outra coisa em casa começa a reclamar com Deus. Não, lá quem tinha o básico para sobreviver estava feliz, estava vivendo bem, estava vivendo contente. E Elias tinha água do riacho, água boa do riacho, e Deus fazia o grande milagre de trazer os corvos, e os corvos sustentavam ele com pão e com carne. Vida boa para o profeta, ainda. Mas sabe o que aconteceu? O riacho secou. Se fosse eu ia olhar para o céu e ia falar assim: mas Deus, que negócio é esse? Como que o riacho seca, Deus? Como? Se eu estou aqui fazendo tua vontade. O Senhor viu, eu tive que passar por um dobrado. Eu cheguei lá na frente do rei, eu coloquei minha vida em risco pelo Senhor. Aí o Senhor me traz para cá e agora o riacho seca. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi obediente. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Mas depois o riacho secou. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O riacho seca, irmãos, e se fosse eu e se fosse você, nós iríamos entrar em parafuso. Porque nós não iríamos entender. Eu estou no centro da vontade de Deus. Deus fala para eu fazer, eu vou. Deus fala para eu não fazer, eu não faço. Ele me mandou ir para cá, eu fui. Na hora que eu chego lá, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Existe uma sucessão de cuidado aí. Se você observar, é tribulação e cuidado, tribulação e cuidado, tribulação e cuidado. Certo? Isso não para. Mas é muito difícil quando a tribulação chega. Ele teve que sair de casa, ele teve que chegar lá no riacho, ficar um tempo sozinho, escondido. O texto não esconde essa frase. Escondido, com um certo medo, receio. Então, é tempo de dificuldade na vida dele. É tempo dele se esconder. É tempo dele ficar em silêncio. Em silêncio. Quieto num canto. Foi isso que aconteceu com ele. Mas eu imagino que a maior dificuldade para Elias foi quando o riacho secou. O riacho secou e ele certamente deve ter entrado em parafuso. Mas Deus, por que o Senhor não cuida de mim? Não é isso que a gente fala quando as coisas não acontecem muito bem do jeito que a gente quer? Quando você não consegue atingir a sua meta para o mês? Quando você tem dificuldades dentro da sua casa? Enfim, a gente reclama com Deus dizendo: Senhor, por que isso tem que acontecer comigo? Por quê? É tempo de dificuldade. Mas Deus vai providenciar sustento para ele. Vai providenciar. E providenciou sustento para ele. O rio secou. Se uma porta se fechou, a outra se abriu. Porque ele fala: vai para Sarepta, perto de Sidom. É outra coisa que foi difícil para ele entender. Perto de Sidom. Sidom não é região do povo de Deus. Sidom é fenícios. Sidom é outro lugar. Vai para Sidom. Eu ordenei que uma viúva de lá, que não é povo de Deus, eu ordenei que uma viúva de lá sustente você. Meu irmão, se Deus fala esse negócio para mim, fala assim: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. Eu ter que sair do território, vamos colocar assim, sair da igreja, né, do território do teu povo. Eu vou ter que ir para um outro lugar, que lá no caso era muito longe. Eu vou ter que ir para um povo que não conhece o Senhor. Não conhece o Senhor. Não tem intimidade com o Senhor. Eu vou ser sustentado por esse povo pagão, que na cabeça de Elias era isso. Esse povo que não é de Deus.
E para piorar, eu vou ter que passar o carão de ser sustentado por uma viúva pobre? Ah não, Deus, aí é demais. Vem o terceiro tempo. Terceiro tempo da vida de Elias, tempo de dependência. Tempo de dependência do Senhor, porque uma porta fechou, mas a outra porta se abriu. Era uma porta meio difícil. É difícil de entender os planos de Deus em alguns momentos da nossa vida. Era uma porta muito difícil. Eu iria entrar em parafuso, ser sustentado por uma viúva? Ah não, Deus, aí já chegou no meu limite, não é bem isso. Por que não uma família rica? Não é mesmo? Já que é para me sustentar, por que o Senhor não me mandou para uma família rica, que não está sofrendo as agruras da seca? Eu sou teu servo, eu sou filho de Deus. Não tem muita gente pregando por aí dizendo assim, não, filho de Deus filho do rei é príncipe, e príncipe não passa dificuldade. Não é mais ou menos isso? Não existe uma teologia corrente por aí? Eu queria que eles explicassem então como que esse homem, que é um dos homens mais reverenciados na Bíblia, passou um perrengue desse. Vai para o riacho, tem que ser alimentado no sobrenatural. O riacho seca, tem que sair de lá, tem que ir para fora do seu povo, tem que ir para um povo pagão, depender de gente que ele nem conhece. Chega lá e ainda vai ter que ser sustentado por uma viúva. Esse negócio parece que não bate com alguém que é o cara que está fazendo a vontade de Deus certinho. Não é um cara que está levando Deus assim, meio na breca, levando na breca o negócio. Não, é um cara que está fazendo tudo do jeito que Deus quer. E aí Deus coloca uma viúva na vida dele. É engraçado, sabe o que eu olho no texto? Que não há nenhum questionamento de Elias em nenhum momento. Ah, é para ir para lá, Senhor? É para sair do meu território? É para sair aqui, trazendo para os nossos tempos, é para sair do Brasil? É para ficar um tempo refugiado em outro lugar, sendo dependente de uma pessoa talvez com menos condições do que eu mesmo? É isso? Em nenhum momento ele reclama, irmão. Ele vai para lá. Parece que Deus tem uma certa predileção, irmãos, de usar as coisas pequenas deste mundo. Parece que Deus tem uma certa predileção de usar os mais fracos, de usar as pessoas que não têm, não são vultos, pessoas humildes, comuns. Ele usa pássaros no primeiro momento para alimentar o profeta, e depois num segundo momento uma das pessoas mais humildes que a sociedade poderia ter. Porque quem mais sofre em uma sociedade hoje a não ser uma pessoa viúva? E imagina na sociedade daquela época. Uma viúva não tem condição de trabalhar. Ela é mulher, naquele contexto lá, ela era colocada de lado. Ela não tinha nenhum tipo de direito que as mulheres têm hoje. Ela tem bocas para sustentá-las, tem os filhos. Aí chega um marmanjão lá e ele tem que pagar o preço de chegar para a viúva e falar assim: a senhora pode me dar um copo d'água? Ele começou devagar, né? Elias não é bobo não, irmão. Pode me dar um copo d'água? Aí na hora que ela vai, o texto fala, na hora que ela vai buscar água, ele grita: traz um pãozinho também. Traz um pãozinho também, porque a fome está doída. E aí ela vira para ele e fala assim: olha, Deus sabe. Sabe que é legal, tem umas coisas no texto assim que é legal. Fala assim: o teu Deus. Ela não fala Deus, ela fala assim: o teu Deus. O teu Deus. Se teu Deus sabe que eu só tenho um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite, e eu vou preparar um bolinho com esse negócio, vai comer eu e o meu filho, e depois disso, o teu Deus sabe que nós vamos morrer, porque não tem mais nada aqui em casa. E aí o cara tem o tupete. Ainda bem que Deus sabe quem chamar. Deus sabe quem chamar. Porque se eu nascesse naquela geração, naquela época, se Deus não me chamaria, porque ele sabia, esse aqui não vai ter tupete para isso. Não vai.
Elias fala para ela assim: olha, primeiro, você faz um pedaço pequeno para mim. Com isso que você tem aí, faz um pedaço pequeno para mim. E depois, faça para o seu filho e para você. Não vai acabar. Eu vou dizer sério para você, eu não teria tupete para falar isso. Eu ia falar assim: eu acho que eu errei de viúva, viu? Porque Deus falou para mim que uma viúva ia me sustentar aqui, mas não deve ser a irmã, porque a irmã está passando fome. Como que você vai me sustentar? E é engraçado que lá atrás Deus falou assim: eu já disse para uma viúva em Sidom, eu já falei para ela e ela vai sustentar você. Eu não sei como que Deus se revelou para essa mulher, mas Deus se revelou para essa mulher, porque ela falou assim: o teu Deus sabe que eu não tenho. Mas de alguma forma ela entendeu que, olha, era ela que ia fazer a coisa. E Elias então, nesse tempo que eu estou chamando de tempo de dependência, ele confia, a mulher confia, irmão, a mulher confia na palavra desse Elias, quando ele fala assim: faz o primeiro pedaço para mim. Imagina, um pouquinho da sua última refeição você ter que dividir com alguém. Essa mulher vai ter coragem de fazer isso. A viúva deu um pouquinho. Que recompensa que ela teve? 2 anos de fartura. Quando estava todo mundo sofrendo pela seca, o texto não mente, né? O texto não mente. 3 anos e meio. Ela, pelo menos durante 2 anos, enquanto todo mundo estava sofrendo, todo mundo ao seu redor estava sofrendo com aquela seca, a Bíblia disse, da farinha, né, da botija não faltou farinha e nem azeite. E eu fico imaginando ela durante aqueles 2 anos, pegando aquele mesmo potinho de farinha, fazendo bolo para ela, fazendo a comida para ele, fazendo a comida para ela, fazendo a comida para o seu filho, e a farinha não acaba, e o azeite não acaba. E ela olha para os vizinhos, e os vizinhos não sabendo o que fazer. E nessa altura do campeonato, eu acho que ela tá pensando assim: valeu a pena dar um pouquinho da minha última refeição aquele dia, porque já se passaram anos e eu ainda estou vivendo daquilo. Irmão, é quase inacreditável um negócio desse. Quase inacreditável. Se eu não fosse crente, eu não ia acreditar nesse negócio, de jeito nenhum. Mas eu quero crer que Deus fez isso sim. Tempo de dependência. Ele dependeu, Elias dependeu de Deus, e a viúva também dependeu de Deus. Agora é bom que você relembre mais uma coisa: ela não era povo de Deus, ela era dos fenícios, não do povo de Israel. Ela nunca adorou esse Deus, ela nem sabia quem era esse Deus. É por isso que ela disse para Elias: olha, o teu Deus não é o meu, é o teu, e eu vou fazer. Eu não sei como, mas eu vou fazer. E ela fez. Tempo de dependência. E o último tempo de entendimento. O último tempo aqui na vida do profeta é o tempo de entender os propósitos de Deus, e entender que os propósitos de Deus estão acima dos nossos, irmãos, acima dos nossos. Então, eu penso aqui que Deus queria ensinar muito nessa narrativa. Ele queria ensinar, olha só que coisa interessante, queria ensinar Elias, como eu disse para você, num primeiro momento, aqui é o Mar da Galileia, Elias está um pouquinho para cá, o riacho está um pouquinho para baixo aqui, ó. Ele sai do riacho depois que o riacho seca, e a Bíblia diz: vai para Sarepta, que é uma vila de Sidom, e ele cruza, sai do povo de Israel, sai do território de Israel, ele entra na Fenícia, e vai lá pertinho de Sidom. Provavelmente Sarepta era por aqui, entre Tiro e Sidom, com certeza, mas por aqui. E ele vai viver aqui durante um tempo. E você conhece um pouquinho da história de Elias? Você conhece. Você vai saber comigo que o ápice da vida de Elias foi quando? Foi aonde? Geograficamente falando, foi no Monte Carmelo. Olha o Monte Carmelo aqui, ó. O Monte Carmelo é quase divisa do povo de Israel, né, territorialmente falando, do povo de Israel com os fenícios.
Era muito mais fácil o pessoal que morava em Sidom e Tiro conhecer o Monte Carmelo do que quem morasse em Jerusalém, que estava lá embaixo. E lá no Monte Carmelo, você sabe, conhece a história, eu não vou ler. Lá, Elias é usado por Deus de uma maneira poderosa, é o ápice da vida dele, quando ele fala assim: traga aí os profetas de Baal, traga aí os profetas de Acera, e nós vamos ver quem que é Deus. Já que vocês não sabem quem é Deus, eu vou mostrar para vocês. Para quem que ele estava mostrando isso? Ele estava mostrando para o povo de Israel, que estava pervertido, socialmente falando, religiosamente falando, porque Acabe e Jezabel, que eram os reis, rei e rainha, tinha desvirtuado o povo todo para idolatria a Baal e Acera, deus dos fenícios. E aí Deus, então, no Monte Carmelo, ele faz ele convoca Elias e fala assim: chama o povo de Israel, e chama toda a corte, e chama todos os profetas de Baal, todos os profetas de Acera, que nessa época, é bom que você entenda, eles estão vivendo no palácio em Samaria, comendo junto com o rei e com a rainha, comendo da refeição do rei e da rainha, ou seja, sendo bem tratados. E você conhece a história, o final você conhece. Elias faz aquela coisa toda, coloca o altar e fala para o pessoal: olha, vocês podem clamar aos seus deuses aí, pode clamar, o Deus que mandar fogo do céu, o Deus que mandar fogo do céu é o Deus que está valendo, é o Deus verdadeiro, é o Deus que existe. O resto é a história da carochinha. E você conhece a história. Deus, é o tempo que Elias começa a entender tudo. Por que que Deus chama ele lá de Tisbé? Por que que ele tem que correr, sair correndo, ir lá dar o recado e sair correndo? Ele começa a entender por que que ele vai parar em Sarepta. Por que que eu tenho que ir para Sarepta, com tanta cidade ali no meu povo, ali perto da minha casa? Por que que eu tenho que ir para Sarepta? Por que que eu tenho que ser nutrido por uma viúva pobre? Ele começa a entender que Deus está querendo se revelar, não é só para o povo de Israel que está desvirtuado, Deus está querendo se revelar para os fenícios também. Você imagina o tititi que aconteceu quando aquela mulher recebe o profeta de Deus, dá comida para ele um dia, depois dá no outro dia, daí os vizinhos começam a dizer para ela assim: escuta, de onde é que você está arrumando mantimento aí? Porque você disse para mim semana passada que estava acabando a farinha, você disse para mim que estava acabando o azeite, onde é que você está arrumando? E parece que chegou mais uma pessoa aí na sua casa. Pô, parece que é brincadeira, na hora do aperto sempre chega um parente, sempre chega alguém dentro da nossa casa. E o povo, você acha que não ficou sabendo do que aconteceu? Você acha que não tomou proporções absurdas? Você acha que o que aconteceu no Monte Carmelo depois não correu por toda a Fenícia? Porque o Deus da Fenícia, Baal, foi colocado no chão, na sola. O Deus Acera, a mãe, a rainha dos céus deles, foi colocado na sola por um homem de Deus, que inclusive morou um tempo aqui perto da gente. Aqui a gente conheceu ele. Ele ficou na casa da viúva ali, tal. As coisas aconteceram dessa forma. Aí Elias começou a entender. Naquela hora que eu estava lá no riacho, e o riacho secou. Por que o riacho secou? Por causa da seca. Deus não falou que ia ter seca e que ia ter que acabar com tudo para mostrar que quem mandava na fertilidade, quem mandava na natureza era ele, não era Baal? Então tinha que o riacho secar mesmo, irmão. E na hora que Elias está lá no furor, porque eu imagino que dá um furor: Deus, por que o Senhor não cuida de mim, Deus? Por que o riacho secou? Falou assim: filho, sai daí que agora uma viúva vai cuidar de você. Aí provavelmente vem outro furor dentro dele: Deus, por que ser tratado por uma viúva? Eu não quero passar esse carão. Ele só começa a entender lá na frente, quando tudo acontece. Por que ele tinha que parar em Sarepta? Por que tinha que ser uma viúva? Por que depois ele vai parar no Monte Carmelo? E aí então as coisas acontecem. E aí o que acontece? Você sabe, conhece a história. Chega um momento que ele fala assim para Acabe: agora vai chover.
agora vai chover. E o que acontece? Chove. 3 anos e meio depois de uma seca. Ele começa a entender. Mas sabe, o povo de Sidom, o povo de Tiro, de Sidom, de Sarepta e toda a Fenícia, que hoje é o Líbano hoje isso. O povo de lá ficou sabendo que Deus de verdade, era o Deus de Israel. É o nosso Deus hoje. Que não existe outro, que o resto é invenção dos homens. O povo de Sidom e de Tiro, Deus destronou literalmente os deuses deles. Você lembra do episódio de Moisés no Egito, das 10 pragas? Por que precisou acontecer as 10 pragas? Para destronar os deuses egípcios. Para mostrar para os egípcios que havia um Deus, um só, o Deus de Israel. Agora, anos depois, aparece um Elias que vai ser bênção na vida dos fenícios, ou sidônios, que são os mesmos, dos sidônios. E lá a mesma coisa acontece. É destronado os deuses daquele povo. Para Deus deixar bem claro para aquele povo: olha, só existe um Deus, só um. Aí os ensinamentos não param aí. Além do povo de Sidom, Jesus vai usar esse episódio no Novo Testamento e vai ensinar os judeus com isso. Os judeus. Porque os judeus, na época de Jesus, muito tempo depois desse episódio aqui, talvez 500 anos depois desse episódio que nós estamos tratando hoje, Jesus, para ensinar o povo judeu, fala assim: escuta, vocês estão falando que é só vocês que recebem as bênçãos de Deus, vocês estão falando que vocês são o povo escolhido e que não tem mais ninguém, né? Que só vocês merecem os milagres. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Jesus disse para os habitantes de Nazaré, a sua terra natal, ele diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, ou seja, nenhuma das viúvas de Israel, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Era como se Jesus estivesse dizendo em alto e bom som para os habitantes de Nazaré: escuta, eu não fiz milagres aqui. Porque ele não fez. A Bíblia diz que ele fez pouquíssimos milagres em Nazaré, porque o povo não acreditava nele, porque ele era filho de José, o carpinteiro. E aí eles se questionaram: por que Deus não faz aqui? Então ele falou assim: não esqueça de uma coisa, Deus faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Vocês se lembram da época de Elias? Lembram da época da fome, da seca? Não tinha um monte de viúva aqui em Israel, e Deus não podia fazer um milagre para as viúvas de Israel. No entanto, Deus não fez. Deus foi fazer com que viúva? Com a viúva lá dos Sidônios, com a viúva em Sarepta, povo gentil, povo que aos olhos dos judeus era povo que não era abençoado por Deus, era um povo que na verdade era amaldiçoado aos olhos do povo judeu. Ou seja, mais um ensinamento. E eu quero crer, irmãos, que hoje Deus também acaba ensinando eu e você, né? Que existem tempos na vida da gente. Nesse tempo de 3 anos e meio, você concorda comigo que Elias viveu pelo menos 4 períodos na vida dele, em 3 anos e meio. E eu quero concluir. Vamos olhar pelo prisma da viúva agora, rapidinho. O prisma da viúva, ela podia ter reclamado da situação e perdido a bênção. Ela poderia ter dito assim: olha, eu não tenho condição de sustentar mais ninguém aqui em casa. Você me desculpa, eu vou te dar um copo d'água, mas é só isso que eu posso fazer por você. Ela não fez isso. Sob o prisma dela, ela teve coragem, assumiu uma responsabilidade que ela não podia, humanamente falando, ela não podia. Se ela disse, e eu creio que ela disse a verdade: eu só tenho farinha para mais uma refeição e depois eu não tenho mais, a gente vai morrer. Ela foi até irresponsável quando ela disse: tá bom, eu vou fazer um pedaço de bolo para você primeiro.
Ela foi responsável, mas sob o prisma dela, ela foi abençoadíssima porque ela teve coragem de fazer algo que até certo ponto era irresponsável. Ela ganhou a bênção de ter 2 anos de fartura quando estava todo mundo no perrengue, e depois disso, o verso 17 em diante, olha que coisa maravilhosa que acontece na vida dessa mesma mulher. Algum tempo depois, o filho da mulher dona de casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Então ele, ou seja, Elias, se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Essa mulher foi abençoada de uma maneira dupla. Ela sobreviveu à seca com certa fartura e depois ainda Deus dá mais um presente para ela, né? Ressuscita o próprio filho que ela teve. O que a gente aprende hoje, irmãos? O que eu e você aprendemos hoje com relação a tudo que a gente viu? Que existem tempos na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas e para todos os propósitos debaixo do céu. A gente viu que tem tempo na vida da gente que a gente tem que ter coragem. A gente viu que tem tempo que a gente vai passar dificuldade. É tempo de dificuldade. De repente, hoje você está ou em coragem ou você está em dificuldade. A Bíblia diz que a gente tem tempo que a gente vai aprender. Aprender a depender. Porque a gente não gosta de depender. Nós não nascemos para depender. Nós queremos ser independentes. Todos nós aqui queremos ser independentes. Mas existem tempos que nós temos que aprender a depender. E tem tempo que a gente vai entender tudo. Se você tem aí mais de 30 anos, certamente você olha para a história pregressa da sua vida e hoje você consegue entender algumas coisas que aconteceu no passado. Que quando aconteceu, você brigou com Deus. Quantas vezes você já não brigou com Deus quando o seu rio secou? Quantas vezes? Quantas vezes você não brigou com Deus porque você não aceitou a metodologia de Deus na sua vida? Eu não aceitaria a metodologia de Deus se Ele chegasse para mim e falasse assim: agora quem vai sustentar você é uma viúva. Essa metodologia não me agrada. Eu ia bater boca com Deus. Eu ia bater boca. Só que Deus tinha um propósito maior de salvar aquela viúva. Salvar aquela viúva. No final da história, depois do versículo 17 que a gente lê, que o filho dela ressuscita, aí ela diz: realmente, a palavra do Senhor está na sua boca. E eu imagino que durante 3 anos que Elias ficou ali, 2 anos e pouco que Elias ficou ali, ele contou muita coisa acerca do Deus de Israel. Não do Deus dos sidônios, dos fenícios, mas do Deus de Israel. E essa mulher conheceu o Deus de Israel. E Deus salvou aquela viúva, porque Deus queria salvar aquela viúva. E Deus queria se revelar para uma nação inteira, da Fenícia inteira. E Deus fez isso, depois ele entendeu. Elias entendeu, mas só no final, irmão. Quando Deus fala para ele: vai para Sarepta, vai para lá, porque uma mulher viúva vai te sustentar. Eu duvido que ele entendeu. Eu duvido que ele não olhou para os céus e não falou: eu saí do povo de Israel. Para que eu vou sair do povo de Israel, Senhor? Para que eu vou ser sustentado por uma viúva? Ninguém entende uma situação dessa. E na sua vida, quantas coisas acontecem que você também olha para o céu e não concorda com Deus que está acontecendo? Quando o tempo de dificuldade chega, porque hoje talvez você está vivendo um tempo de dificuldade, você chega para Deus e bate boca com Deus, porque você está fazendo todas as coisas certas, você está sendo fiel a Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, se você peca, você pede perdão a Ele, você procura fazer tudo certo, mas o tempo de dificuldade chega, a seca que atinge todo mundo não vai deixar você ileso. Quantas vezes, irmãos, a gente não bate boca com Deus na hora da dificuldade? Quantas vezes a gente não aceita o plano de Deus? Quantas vezes? O difícil é que o tempo do entendimento sempre é o último.
É por isso que a gente tem que aprender a fazer igual Elias fez. Você viu ele reclamar? Você viu ele questionar alguma coisa? Você viu ele perder a fé em algum momento? Ele vai se abater sim, irmãos, mas não agora. Ele vai se abater lá na frente, porque é uma sucessão de problemas, né? Lembra que eu já falei para você, todo mundo tem um limite? E aí essa coisa toda, aí chega lá na frente, problema em cima de problema, vem a grande vitória, mas depois parece que nunca tem fim, aquela coisa toda. Mas até aqui na história dele, nesses 3 anos aí, eu não vejo ele se abater de forma nenhuma. Mesmo sem entender, mesmo sem aceitar, ele não reclama. Graças a Deus que eu e você temos o texto hoje para a gente olhar, ver e falar, olha que bênção. Olha o que aconteceu. Por isso, meu conselho para você é confie na palavra de Deus, confie no Deus que você tem. Quando você ouvir Deus falando para você, mesmo que seja algo que talvez soe irresponsável, se você tem convicção que é de Deus, faz. Mesmo que seja algo que você não consiga assimilar muito bem, se você tem convicção que é de Deus na sua vida, faça. Porque vai chegar um dia que você vai entender. Vai chegar um dia. Está vivendo um tempo de dificuldade na sua vida hoje? Eu quero dizer para você, vai chegar um momento que Deus vai mudar essa história. Nenhuma dificuldade dura para sempre. Tá vivendo um tempo que você não está entendendo? Nenhum tempo vai durar para sempre. Uma hora você vai entender algumas coisas. E olha, acredite, você vai chegar lá na frente e vai falar assim, louvado seja Deus, porque aconteceu do jeito que aconteceu. Nós vamos caminhar, vamos cantar mais uma vez, e eu quero convidar você. Nós vamos fazer tudo junto agora, nós vamos fazer um momento de oração intercessória. Se você está vivendo um tempo de dificuldade, você pode agora, em nome de Jesus, vir à frente e vem cantar essa canção com a gente que diz, Deus cuida de mim.